Sambi, tudo bem? Olá, Manoel, como está? Sempre bem. Eu também, sempre bem disposto. Isso é que é bom. Boa tarde aí em casa. Está a começar assim mais um A Tua Cena, oferecido pela Noite Comunicação para a Saúde. Se você tem questões, não é, sobre saúde sexual e reprodutiva, é fácil, basta enviar-nos uma SMS para o 8216712277 ou então também pode entrar em contato conosco através do Facebook e terá também a oportunidade de rever alguns programas passados. www.facebook.com/noite.org. Na edição de hoje, como você certamente já sabe, vamos falar sobre o aborto. Sim, deixe-me lhe recordar que no dia 28 de setembro, que já está aí bem pertinho, não é? Comemora-se o Dia Mundial pelo Direito ao Aborto. E a isso juntam-se vários países para lutar ou para dar voz às mulheres que dizem que as mulheres têm o direito de ter um aborto seguro sem serem penalizadas. Moçambique também se junta à causa e durante os 20 minutinhos aqui no nosso programa você saberá como. Mas antes de irmos ao encontro dos nossos telespectadores para saberem o que é que eles pensam sobre o tema de hoje, como é habitual, deixe-me deixar-lhe algumas dicas para ficar a refletir. Primeiro, que o aborto é um ato muito sério e que por isso deve ser tomado com responsabilidade. Por isso, nada de vacilar e não leves isso de ânimo leve, certo? Em segundo lugar, que o aborto não é um método contraceptivo. Portanto, se não deseja ter um filho, se não deseja uma gravidez não planeada, o correto é usar o preservativo e combinar com qualquer outro método contraceptivo de longa duração. Pode ser o DIU ou também o implante, ok? Escolha um método contraceptivo e use se não deseja ter uma gravidez não planeada. Por outro lado, se tem até os 24 anos, não é? Ou muito menos de 24 anos, você pode se dirigir a um SAJ, Serviço Amigo Adolescente do Jovem, ou também a uma das clínicas da Amudefa e lá terá todo o acompanhamento, não é? Toda a informação necessária e também métodos contraceptivos completamente gratuitos, certo? Então não há motivos para vacilar. Agora sim podemos ir até a rua. Até já. É tua vida, é tua escolha, olha bem o que faz. Conheces alguém que já tenha feito um aborto? Conheço. Podes falar um bocadinho sobre isso? Conheço, sim. Já tive várias amigas que já fizeram o aborto. E uma delas fez o aborto e quis mais tarde ter filho, não conseguiu conceber mais. E ela jurou nunca mais fazer o aborto. E isso é mau hoje em dia para as mulheres. Porque isso provoca muitos problemas já no interior da mulher. E não aconselho muitas delas a fazer o aborto. Sempre elas, nas conversas que eu tenho tido com elas, tem sido sempre clandestinamente. Existem casas que costumam fazer aborto. E mais tarde elas passam mal porque não têm tido assistência médica logo de imediato. E elas passam mal e outras até morrem por isso. É tua cena, é tua vida, é tua escolha, olha bem. Pois é, outras até morrem por isso. O caso é sério. Hoje aqui em estúdio temos duas pessoas muito, mas muito especiais. Falo da doutora Ermengarda Pequenino, que é ginecologista e obstetra e também diretora do Hospital Geral de Pavalane. Temos também a enfermeira argentina Melissa da Aparmo. Sejam muito bem-vindas e obrigada por terem aceito o nosso convite. Eu gostaria de pedir que comentassem o VT que acabamos de ver. Agradecemos pela oportunidade que nos dão de falarmos nesta altura deste assunto que é muito importante, o aborto. E estamos a falar aqui do aborto numa situação em que nós estamos preocupados porque queremos que a sociedade nos ouça, os órgãos competentes permitam que o aborto seja legalizado, que é para evitar que haja muitas mortes, porque segundo o que dizia aquela senhora, que não tem, acho que não tem muita informação, mas ela disse que muitas das pessoas que têm o aborto complica-se, muitas das vezes com o não poderem fazer filhos mais tarde, que é a esterilidade, e por vezes até morrem. Então queríamos, nessa altura, nos juntarmos à rede internacional para pedirmos que os órgãos competentes
pudessem legalizar ou pelo menos despenalizar o aborto, que agora é penalizado. Ok, muito obrigada. Enfermeira argentina, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Gostava que explicasse qual é a diferença que existe entre um aborto provocado, não é, e um aborto espontâneo. O aborto provocado é um aborto que é induzido. Eu passo que o aborto espontâneo é um processo que acontece normalmente. Sim, se a pessoa recorrer a alguns métodos para acontecer o caso. Ok, Eu passo que provocado alguém induz. induz Sim. o aborto. Ok. Doutora Ermengarda, e o aborto provocado é seguro? Bom, o aborto provocado é seguro se feito em condições seguras também. Se o aborto provocado é feito numa unidade sanitária que esteja preparada, é feito por pessoas também treinadas, em condições de higiene e com instrumentos próprios, é um aborto seguro. Também há que contar, neste caso, que há uma idade em que se pode fazer à vontade um aborto e considerado seguro, e uma idade em que não. Até as 12 semanas de gravidez, que são mais ou menos 3 meses, pode-se fazer um aborto seguro, mas acima dessa idade já é arriscado fazer. Seguro. Ok. E quais são os riscos do aborto clandestino? Sim, pode responder a nossa enfermeira argentina. Os riscos de aborto clandestino pode ocorrer infecção na mulher, Ok. o que o nosso telespectador acaba de falar aí, aquela apresentação que amiga dela. tivemos, Ok. sim. Pode ocorrer também a perda do útero, não ter mais filhos, pode ocorrer infecções no útero, que faz com que a pessoa já não tenha filhos. E pode ter problemas também de mortes, causar a morte da própria mulher, por causa desses abortos provocados não seguros. Não seguros. Ok. E se for feito numa unidade sanitária, tem ou não riscos? Bom, se o aborto for feito numa unidade sanitária, os riscos são mínimos. Ok. Se a unidade sanitária estiver preparada, estiver capacitada, tiver pessoas treinadas, o risco é muito pequeno. Então, daí que a gente aconselha, ou se fosse possível, se legalizasse o aborto, fosse aconselhável as pessoas poderem fazer o aborto na unidade sanitária. Ok. Vamos supor que a rapariga fez um aborto clandestino, não é? O que é que ela pode fazer depois disso? Bom, logo depois do aborto é preciso oferecer métodos de prevenção para que ela não corra outra vez em risco de ter outra vez, ou de fazer outra vez um aborto, fazer, entre aspas, incorrer em indução de um aborto. Então, é preciso oferecer o planeamento familiar. Ok, Tem agora vários nessas métodos. casas, como a nossa telespectadora aqui estava a dizer, que há casas que fazem abortos, é possível ter acesso a esses serviços nessas casas? Acesso ao serviço de planeamento familiar? Penso que não. Não é Não tem nem condições para fazer, não tem nem o acesso aos métodos de planeamento familiar. Seria bom que as pessoas se dirigissem às unidades sanitárias, principalmente unidades de referência, que se sabe que ali tem proteção, tem toda condições de higiene, principalmente, instrumentos próprios para fazer o aborto. E as unidades sanitárias também oferecem cuidados pós-aborto, Pós-aborto, mesmo que a sim. pessoa não tenha feito o aborto numa unidade sanitária, que tenha feito um aborto clandestino. É lógico. Ok. Tem E que o que é oferecer. que se está a fazer para divulgar essa informação? O que está-se a fazer para divulgar a informação não é muita coisa, porque para os métodos de contracepção ou métodos para evitar a gravidez indesejada, a gente está a fazer muito. Oferece os métodos no planeamento familiar, a geração BIS para os jovens e adolescentes, mas enquanto nós não tivermos assim uma lei que nos proteja em termos de fazer um aborto seguro, não fazemos nenhuma propaganda para o aborto seguro. Podemos falar do planeamento familiar e explicar às pessoas como é que devem proceder para evitar a gravidez indesejada.
mas não falar do aborto porque até agora, todo se sabe, é criminalizado o aborto. Ok. Fred, tens dúvidas sobre o aborto?